Você já ouviu falar de um grupo que está por trás de eventos maléficos e que estão tramando para nos prejudicar e que a grande mídia não quer que a gente saiba? Eu já ouvi falar de vários. Hoje aqui no vídeo nós vamos falar das teorias da conspiração, as famosas teorias conspiracionistas ou teorias da conspiração que têm assim, feito um sucesso tremendo aí nesses nossos tempos de mundo difícil de entender, mundo complexo e permeado pelas redes sociais. A ideia de uma conspiração que explicasse o funcionamento do mundo não é nova, né? Isso já vem, acho que desde sempre com a humanidade, mas com as pessoas se interconectando, com enfim, a comunicação aumentando entre as pessoas, obviamente as pessoas que compartilham ideias semelhantes vão se juntando, enfim, isso vira um caldo de cultura para o que nós chamamos aí de teorias da conspiração e que a gente precisa entender. É um fenômeno que a gente precisa entender, a gente precisa refletir sobre ele, porque ele traz impactos verdadeiros na nossa vida. Tem exemplos assim dos mais simples aos mais bizarros, assim, gente que tentou atacar político, gente que, enfim, convence os outros a não tomar determinado remédio ou a tomar determinada coisa, baseadas em teorias conspiracionistas, assim, que não tem nenhuma prova, que não tem como você acreditar naquilo racionalmente, mas que um bando de gente acredita e que se pauta por aquela crença e vai divulgando e vai ampliando e etc. Então é importante a gente entender esse fenômeno, tanto do ponto de vista do fenômeno, né, de como ele acontece, tanto do ponto de vista do fenômeno, como ele acontece, como também do ponto de vista das pessoas, né? O que leva as pessoas a aderirem a essas crenças e como será que a gente pode abordar isso, como será que a gente poderia, enfim, combater esse fenômeno que pode ser tão prejudicial. Uma coisa a gente já sabe, não adianta discutir, não adianta bater boca, não adianta vir com dados, com evidências, com provas, porque uma vez que a pessoa adere a uma teoria conspiracionista, todas as provas que você apresentar para ela vão ser vistas sob esse olhar, né? De não, isso não é bem assim, isso está manipulado, isso é mentira, você não sabe a verdade, eles querem esconder a verdade de você. Então não adianta bater boca, não adianta debater, não adianta ficar só apresentando dados. A gente precisa ir além. A gente precisa olhar esse fenômeno de uma maneira séria e também de uma maneira séria a gente precisa olhar as pessoas. Não adianta apontar o dedo e falar, lá, que coisa, que você acredita, que besteira e etc. Porque não é só ela, não é uma pessoa só, são várias pessoas e não necessariamente são pessoas menos inteligentes. Às vezes a gente tem essa tendência, fala assim, não, para acreditar numa besteira dessa, tem que ser burro, tem que ser de QI baixo, tem que ser ignorante, bastava um estudo ou uma leitura para ver que aquilo era tudo mentira. Não é bem assim. Não é bem assim porque pessoas inteligentes aderem também a crenças meio estranhas, a crenças meio questionáveis, a teorias mais conspiratórias e a gente precisa entender por quê. O que acontece com essas pessoas inteligentes que também entram por esse caminho, que entram por essa via. Então a gente precisa entender primeiro o que são essas teorias conspiracionistas. Basicamente, são explicações alternativas para eventos do mundo, para coisas, né, e fenômenos que acontecem no mundo, que invocam alguns elementos em comum. Primeiro, não é só um vilão, não é só uma pessoa que está por trás, mas é um conjunto de pessoas, pelo menos, né, duas ou mais, normalmente um grupo, uma corporação, aí às vezes são os poderosos, ou são os ricos, ou são os inimigos externos, ou são os infiltrados internos, enfim. Existe um grupo que se une com um objetivo e eles estão conspirando, eles estão se macumunando para atingir alguma coisa, para chegar a algum objetivo, que é sempre ruim. Não tem uma conspiração do bem. Normalmente essas pessoas elas estão se juntando para fazer algum mal, para roubar, para desmantelar, para estragar, para prejudicar e etc. E lógico que isso é feito sempre em segredo.
né? Esses grupos se unem para fazer algum mal de maneira secreta, que ninguém saiba, apagam os rastros e convencem os outros que é mentira e etc. E lógico que isso é tudo planejado, né? Não é que por acaso aquele grupo estava lá, não. É um grupo que pensou e escondeu os seus rastros e quis fazer aquele mal, e você nunca vai ficar sabendo, você nunca vai ler isso, só as pessoas que abrem os seus olhos, que recebem alguma mensagem mais inteligente ou mais exclusiva, né? Só as pessoas que recebem uma mensagem mais exclusiva de alguma fonte é que têm acesso e abrem seus olhos e tem essa revelação. Isso tem de tudo, né? Desde comunista, de alien, de magnatas, enfim, tem para a direita, para a esquerda, tem no respeito à ideologia, tem de tudo. Contra a vacina, contra remédio, tem teorias conspiratórias para todos os gostos. Tem um documentário muito interessante, que eu sei que tem no Globoplay, não sei quais outros canais de streaming pode ter, chamado Conspirahunters, os caçadores de conspirações. E eles fazem uma coisa muito interessante, eles bolam a teoria da conspiração deles. Eles começam a ver como é que funcionam essas teorias. Elas têm sempre um certo poder, alguém com ascensão sobre os outros, que tem poder de fazer uma coisa escondida, que quer bolar um mal para estragar ou para prejudicar a sociedade. E eles, reunindo os elementos de como se forma uma teoria da conspiração, formam a deles. Eles dizem que o HIV foi um vírus criado pelos Estados Unidos, introduzido em Cuba para tentar fazer lá prejudicar a ilha, que era comunista lá e opositora do regime americano. Então a CIA desenvolveu o vírus e inoculou em Cuba. Só que Cuba teria agora descoberto uma vacina, e isso é uma notícia, né? Cuba parece que estava estudando mesmo ali uma vacina na época que eles fizeram o vídeo, e por isso o presidente Obama estava considerando levantar o embargo a Cuba, porque estava interessado na vacina que Cuba tinha descoberto. Então eles pincelam ali algumas informações verdadeiras. O Obama estava mesmo levantando o embargo, tinha uma vacina sendo estudada, e dão uma explicação absolutamente esdrúxula da cabeça deles, que eles inventaram, e começam a divulgar isso. Eles criam um perfil falso nas redes sociais, e eles começam a interagir com pessoas que têm as mesmas crenças ali, que compartilham dessas crenças conspiratórias e etc. E na hora que eles já estão mais integrados, eles divulgam um vídeo, e aí o vídeo começa a viralizar. Em algumas semanas ele passa aí dos milhares de visualizações, até que eles tiram o vídeo do ar, porque era mais um experimento para saber como que aquilo funcionava. E eles mostram que realmente existe um fato que acontece, no caso ali era o embargo a Cuba sendo levantado, e quando você apresenta uma explicação alternativa que envolve ali um conluio de pessoas querendo prejudicar as outras e que é secreto, isso tem apelo para muita gente. Isso acaba sendo divulgado como se fosse verdade. O interessante é que a teoria da conspiração você não tem como negar, você não tem como provar que ela está errada. Porque qualquer prova que você levante é desqualificada como, não, mas isso está manipulado, mas isso é mentiroso, mas isso você nunca vai saber, porque eles não querem que você saiba. Então, ela não pode ser considerada uma teoria séria, uma teoria científica, porque qualquer teoria científica ou qualquer coisa que se pretenda ser séria como uma explicação para o mundo real, ela precisa ser testável. É importante que você consiga verificar se aquilo é verdade para ter uma régua ali, né? Um gabarito e falar assim, não, isso aqui eu provei, eu investiguei e eu vi que não tem como ser verdade por causa disso. Na teoria da conspiração ela é blindada, ela não tem como você mostrar que tal coisa não é verdade, porque quando você traz provas ou quando você traz evidências, elas são todas vistas com essa luz de não, mas é porque não foi bem investigado, mas é porque eles não querem que você saiba, sei lá, pega qualquer coisa, pega o terraplanismo, aí você mostra foto dos planetas, não, mas essas fotos são mentirosas. Você mostra, né, o satélite subir, não, mas esse é um vídeo manipulado, enfim. E aí o problema é que algumas teorias conspiratórias, elas começam a ficar insustentáveis pelo tamanho.
Então você vai desde as centenas de pessoas envolvidas na viagem à Lua até todos os lançamentos de satélite mundo afora de todos os países, países independentes, países que não são aliados. Todos têm imagens da Terra redonda, mas aí a teoria tem que começar a juntar muita coisa, né? Falar, não, mas é porque esse país tem um interesse junto com esse país e eles querem enganar a gente dizendo que a Terra é redonda. Também não sei por quê, né? O que se lucra com essa mentira. Mas é só para dar uma ideia que as teorias vão crescendo e vão tendo que agregar elementos para desqualificar as evidências que as negam. Quando você pensa em tudo isso, né? Você pensa, puxa, Daniel, mas então como é possível ter alguém que acredita numa teoria de conspiração, né? Se não dá para provar, se ela tem que acreditar em pressupostos tão frágeis ou que não consegue ter acesso ali à informação adequada. E como é que você diz que não falta inteligência para essas pessoas? Dá a impressão que falta, né? O problema é que quando a gente pensa no mundo como ele é hoje em dia, a verdade é que nós todos, seres humanos, acreditamos em coisas que não temos como provar. O fato de a Terra ser redonda, a gente acredita porque a gente viu foto de satélite, porque a gente viu a demonstração dos gregos, etc. Mas a gente não foi lá fazer a demonstração do grego. A gente não foi lá para o espaço tirar a foto. A gente acredita na foto, a gente acredita no livro que fala da demonstração do grego e da prova. E tudo bem, a gente acredita porque tem sentido, porque é uma explicação científica, é majoritária, socialmente compartilhada, e então a gente se adere a essa explicação. A informação em primeira mão, a gente tem de cada vez menos coisas nessa vida. Você vai lá na farmácia, você toma um comprimido, você compra um comprimido e toma um comprimido porque você acredita que quem está vendendo comprou de um fornecedor idôneo, e o fornecedor idôneo comprou de uma fábrica idônea também, e a fábrica produziu de maneira adequada aquele remédio, e a maneira adequada foi elaborada por pesquisas científicas aos quais você não tem acesso. Você não tem acesso às pesquisas, você não tem acesso à fábrica, você não tem acesso ao fornecedor, você não tem acesso a nada, a não ser a caixinha de remédio e a receita médica. E a gente acredita nesses passos intermediários, porque a gente precisa acreditar. Coloquei um exemplo num artigo que eu escrevi no Estadão do motorista de ônibus. Você entra no ônibus e você acredita que o sujeito sabe dirigir, porque você acredita que alguém está fiscalizando aquilo, mas você simplesmente acredita. Você não está lá vendo a licença dele, você não vai ver se o fiscal que deu aquela licença é alguém idôneo, etc. Para que a vida moderna funcione, a gente precisa aceitar algumas coisas, alguns pressupostos e aí algumas cadeias que a gente não tem como verificar em primeira mão. E na teoria da conspiração acontece exatamente isso. O sujeito, ele também passa a assumir para si crenças que não tem como verificar em primeira mão, como você e eu não temos. Percebe a semelhança? Você pode dizer, não, mas Daniel, veja bem, eu acredito nisso porque, cara, o estudo que prova que aspirina faz bem para o coração do infartado foi publicado em revistas sérias, ele foi referendado, repercutiu na mídia, muitos cientistas acreditaram nisso e mostraram e replicaram o estudo, e aí os médicos passaram a prescrever e viram na prática que funciona mesmo, etc. Tudo certo, eu concordo, também prescrevo aspirina para o infartado e também sei que funciona, mas o que eu quero dizer é que quando você adere a uma crença conspiratória, você pode dizer, sim, isso tudo é verdade, isso tudo aconteceu, mas tem por trás disso um interesse que manipulou o estudo. Você não sabe como foi feito o estudo, você não estava lá, que comprou os médicos, você não estava lá no consultório quando o sujeito chegou para comprar. Então é possível você colocar em questão, você colocar em dúvida todas as cadeias de pressupostos e crenças que a gente assume também para nós. O sujeito que acredita numa teoria da conspiração, ele faz exatamente a mesma coisa que a gente. Ele acredita só que ele acredita em coisas diferentes. E aí a dúvida que fica é, mas por que o sujeito acredita numa coisa tão esdrúxula? Por que ele não acredita como a maioria, que o cientista foi lá, estudou e pesquisou e publicou? E por que ele não acredita como a maioria que isso é verdade e ele vai acreditar numa outra informação de uma coisa mais esdrúxula, de uma coisa mais que para nós parece esdrúxula? É porque essas explicações conspiratórias, elas trazem um certo alívio,
né? Eu estou dando aqui o exemplo do remédio, mas elas servem para a complexidade política do nosso mundo, para as dificuldades de tomada de decisão diante de tantas coisas, para aquilo que a gente não consegue compreender adequadamente, mas exatamente por que naquela guerra aquele grupo estava contra aquele grupo e aquele país entrou e o outro teve um resultado, de repente ele saiu. Enfim, é muito complexo a gente entender o mundo real, seja um exemplo geopolítico, um exemplo medicamentoso também. É difícil a gente entender fase 1, fase 2, fase 3, distribuição, aplicação, farmacovigilância e etc. As teorias conspiratórias, elas trazem um alívio à medida em que elas dão uma superficializada na coisa. O mundo não é mais complexo assim. O mundo é simples. É porque tem um cara malvado, ou um grupo malvado, que está contra o grupo do bem e está escondido manipulando as coisas. Nesse sentido, ela é uma explicação que é tranquilizadora. Embora o mundo seja muito mais complexo do que isso, as explicações binárias ela têm apelo para nós. O cérebro gosta dessa categorização bom versus mal, né? Mocinho versus bandido, a seu favor ou contra você. E aí quando você coloca, não, isso acontece porque tem um grupo de bandidos que está fazendo isso, você, bom, já entendi. Agora está explicado por que isso acontece. Mais do que isso, essa crença é compartilhada por grupo de pares, por grupo de pessoas que se identificam. Pessoas que se identificam ideologicamente, politicamente, religiosamente, enfim, corintianamente, musicalmente, grupos de identidade, grupos nos quais as pessoas se reconhecem, grupos nos quais as pessoas olham para os outros e veem pares. E essa necessidade de reconhecimento, de pertencimento, é muito grande também. Então, quando um grupo todo tem uma crença, se você se identifica com aquele grupo, vai ser muito provável que você também passe a adotar aquela crença. E uma vez que a pessoa adota aquela crença, aí é que está o grande problema, aquilo faz parte da identidade dela. Você não consegue convencê-la do contrário, a não ser que a pessoa consiga rever a própria identidade. Abrir mão daquela crença é quase que questionar sua própria identidade, seu próprio eu. Então a única maneira de a gente lidar com a teoria da conspiração, com as teorias da conspiração, não é ficar levantando mais dados, levantando mais provas, apresentando mais evidências na discussão e no debate. É a gente baixar a guarda e tentar entender o que está por trás daquela crença, qual é a ansiedade, qual é a explicação que está trazendo, qual é a angústia que aquela pessoa tinha que a teoria da conspiração está aliviando. Porque aí, quem sabe, a partir do momento que a gente entenda qual é essa angústia, qual é essa ansiedade, a gente consiga comer pelas beiradas e apresentar, aí sim, não um desmentido direto dessa teoria da conspiração, mas ir apresentando explicações alternativas também, que não sejam tão descoladas da realidade e não sejam tão prejudiciais para a pessoa. Porque é muito prejudicial a pessoa estar vivendo assim tão longe da realidade. Ela pode tomar atitudes e fazer escolhas bastante prejudiciais para a vida dela mesma. Você tem aí alguma duvidazinha que você acha, Daniel, eu tenho uma conspiraçãozinha aqui que eu acho que é verdade. Tem alguma coisa nesse estilo ou não? Ou você lida com pessoas conspiracionistas no seu dia a dia? Escreve aqui para nós, vamos continuar essa conversa aqui nos nossos comentários. E não se esquece, claro, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, porque tem assunto para mais de metro para a gente conversar, conspiracionistas ou não.